Olá, tudo bem? Beleza? Esse vídeo ele é um recorte do Enem 2023 PPL segunda aplicação. Se você quiser ver a prova inteira, playlists Enem ordenada por conteúdo, playlists de assuntos temáticos como a temática desse exercício, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza, agora a questão 107 do Enem 2023 PPL segunda aplicação. Então, textão, né? Ciência hoje, a gente faz o quê? Lê a chave aqui primeiro. Então, na primeira etapa do processo que ocorre no exterior da espuma, a ação das bactérias consiste em N2, NH4. Então, vamos ver. Ocorre no exterior, na espuma, ação de bactérias. Então, vamos lá. O tratamento do esgoto gerado por fábricas e residências pode se tornar mais acessível em virtude de uma nova proposta tecnológica, que utiliza um reator capaz de transformar nitrogênio orgânico presente no esgoto em nitrogênio inorgânico. Então, transforma o orgânico em inorgânico. Beleza. A tecnologia prevê o uso de um cilindro de acrílico com espuma de poliuretano em seu interior, sobre a qual se fixam bactérias capazes de tratar o efluente. Olha que legal, hein? Usar bactérias para tratar efluentes. As bactérias que ficam no exterior da espuma realizam reações de nitrificação desse substrato, e as que ficam no interior da espuma realizam reações de desnitrificação. Então, na primeira etapa, né, então ele falou aqui dessa conversão, né, do tratamento de esgoto. Na primeira etapa do processo, que ocorre no exterior da espuma, onde que ele falou no exterior? As bactérias que ficam no exterior da espuma realizam reações de nitrificação. A ação das bactérias consiste em tema da questão, ciclo do nitrogênio. Então a gente vê a fixação, nitrificação, desnitrificação, amonificação, fixação industrial, fixação biológica, fixação física, tem um monte de coisa. E a gente vai ver elas num resumo maravilhoso, muito bonito, modéstia à parte, que eu tenho, que é esse daqui. E a gente vai discutir rapidamente também, depois que a gente terminar, esse procedimento no tratamento de esgoto até convencional que é feito, nem precisa de uma tecnologia inovadora. Isso aqui tem, sei lá, milhares de anos, tá? O pessoal já faz uma coisa parecida com isso. Então a gente vai ver no tratamento de esgoto que é feito, tá? E no tratamento de lodo também ali associado. Beleza. Então vamos lá. Esse processo de nitrificação, essa questão a gente vai fazer ela você faria em 2, 3 minutos no máximo, tá? Nitrificação consiste em converter nitrogênio gasoso N2 em fertilizante? Não, pessoal. N2 gasoso em fertilizante é a fixação industrial, processo Haber-Bosch. A gente já vai ver aqui, que é essa parte aqui do meu resuminho. Usar CO2 para converter nitrato em nitrogênio gasoso. Então, o nitrato em nitrogênio gasoso que fica no ar, né? 78% do ar que está aqui é nitrogênio gasoso. Não, esse processo aqui é mais ou menos, né? O nitrato em N2 gasoso é o processo de desnitrificação. Então, não é o processo de nitrificação, esse é o desnitrificação. Transformar matéria orgânica morta, a desnitrificação a gente vai ver aqui no final, tá? Nessa seta azul aqui. Transformar matéria orgânica morta em íons amônio. Isso daí é do pequeno ciclo do nitrogênio, que é quando a gente morre aqui, né? Vai de arrasta para baixo, o nosso corpo, sob a ação de bactérias ali sendo degradado, transformado, a nossa matéria orgânica morta vira amônia e amônio. Então, isso aqui é a amonificação, que é essa seta rosinha que a gente já vai ver melhor. Então, não é. Capturar N2 e convertê-lo em amônia. Quem que captura N2 e transforma ele em amônia? Aquelas bactérias Rhizobium que faz a fixação biológica nas raízes ali das leguminosas. Então não, isso aqui é a fixação. Usar O2 para transformar amônia em nitrito e após nitrato. Sim, é a nitrosação e a nitratação. Os dois processos juntos formam a nitrificação. Marcou aí, você leu a questão, se você tiver ali com energia, né, com atenção e já conhece o assunto, você faz essa questão em 2 minutos, tá bom?
Ela é uma questão média para difícil, porque você tem que conhecer ali esses processos, né? Saber quem que é nitrificação, saber quem que é nitratação, saber quem que é cada um. Se você não sabe, a gente vai estudar eles aqui agora rapidamente. Então vamos lá, aqui tá meu resumo, né? Com um zoom bem grande para você ver, né? Então tem várias coisas aqui, tipo o Neymar de avião liberando NO, tem smog fotoquímico, tem várias coisas que tem o óxido nitroso, que é um terceiro responsável pelo efeito estufa, que pouca gente fala. Tem várias coisas aqui que não tá na questão que envolve o ciclo do nitrogênio. Vou colocar ele aqui de lado para a gente ver as alternativas então, ó. Então, converter nitrogênio gasoso N2 em fertilizante. O nitrogênio gasoso, ele tem NOx, se você olhar, tem a linha dos estados de oxidação aqui embaixo. Ele tem NOx zero, porque é N2 com N2. Esse processo de converter nitrogênio gasoso em fertilizante é a fixação industrial, é o processo Haber-Bosch, né? O Haber fez ali no laboratório e o Bosch fez em escala industrial lá em 1912. 1908, 1912, um negócio assim. E aí tem essa reação aqui, ó, N2 mais H2 produz amônia. Então eles reagem o N2 do ar com gases de hidrogênio e produzem em escala industrial amônia. Essa amônia, né, protonada, vai formar os fertilizantes. Por exemplo, nitrato de amônia, nitrato de amônio, perdão, que aqui ó, a fórmula do fertilizante, ó, NH4NO3. Então, esta setinha preta, aqui no meu resumo, tá? Eu falo nisso em algumas resoluções, não sei se eu falei nessa. As setas pretas são processos antrópicos, feitos pelo ser humano, e as setas coloridas são processos naturais. Então, essa seta preta aqui, ó, é a fixação industrial, que você converte N2 em fertilizante. Copia, anota, faz isso na sua casa, faz esse resumo aqui que você vai ganhar muito, tá? Usar CO2 para converter nitrato em nitrogênio gasoso. Esse processo é essa seta azul aqui, ó, que é a desnitrificação. O nitrato, né, esse nitrogênio está com NOx mais 5. Bactérias, ó, tá vendo a bolinha aqui? Essas bactérias desnitrificantes, está escrito aqui, ó, bactérias desnitrificantes vão reduzir esse nitrogênio, né, e converter o nitrato para N2. Esse é o processo de desnitrificação, não é a nitrificação, tá? A desnitrificação é o que acontece no interior da espuma. Então, sei lá, se alguém leu com desatenção, talvez tenha marcado esse. C. Transformar matéria orgânica morta em íons amônio. Então tá lá, né, por exemplo, a pessoa morreu, tá aqui o Olavo de Carvalho, ó, que morreu, tá lá o esqueleto dele, matéria orgânica sendo transformada por bactérias, essas bactérias vão transformar essa matéria orgânica morta em amônia, que está em equilíbrio ali no solo com água, formando amônio. Então, amônia e amônio tem NOx, né, no nitrogênio menos 3, tanto na amônia quanto no amônio. Quando a gente deu, vamos voltar aqui, ó, se você olhar o NOx, tanto do nitrogênio na amônia quanto no amônio é menos 3, por isso que eles ficam dentro da mesma caixinha e equilíbrio. Ah, mas está faltando aqui a água, é só para simplificar, mas os dois têm o mesmo NOx e a amonificação, esse aqui é o pequeno ciclo do nitrogênio e esse é o grande ciclo do nitrogênio. A gente, né, come as plantas, come os animais, as plantas, as plantas fazem essa assimilação, morremos, fomos de arrasta para baixo, viramos camiseta de saudade, a amonificação e a nossa matéria orgânica volta para o solo. Então tem esse pequeno ciclo e esse grande ciclo. Beleza? Então isso é a alternativa C, é a amonificação, que está aqui, ó, rosinha. D. Capturar nitrogênio gasoso e convertê-lo em amônia. Capturar N2 gasoso, aí é esse aqui, ó, fixação feita nas raízes das leguminosas. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Opa, apertei o botão errado. Vamos dar um zoom aqui, ó. Nas raízes das leguminosas tem essas bolinhas, que são aqueles aglomerados ali de bactérias fixadoras do gênero Rhizobium, não sei se é o gênero, espécie, sei lá, mas são as bactérias Rhizobium. Aí elas sim, elas fazem essa conversão do N2 gasoso do ar em amônia, que vira amônio. Então, essa aqui é a fixação biológica e essa daqui é a fixação industrial. E tem uma terceira ainda que eu tenho que gravar uma aula para falar, que é essa setinha verde aqui, ó, que é um processo natural, que é a fixação física formada por raios e relâmpagos. Então, tem um relâmpago,
o N2 do ar com o oxigênio forma NO naturalmente, essa setinha verde é natural, né? Naturalmente se forma o NO, aí esse NO oxida no ar e forma o NO2 naturalmente, com a chuva vai formar o ácido nitroso, vai formar o ácido nítrico e naturalmente vai fixar nitritos e nitratos ali no solo, né, nitrogênio no solo, mas por essa via física aqui, por relâmpagos. Mas, por exemplo, o Neymar indo de um lado para o outro do planeta com um jatinho só para ele também libera, aí é seta preta, porque é a ação antrópica aqui no meu resumo. O Neymar lá, os irmãos, o Safra, os bilionários, né, que eu nem vou xingar aqui, né, porque tem gente menor de idade, os bilionários que não deveriam existir, né, andando de jatinho, um bilionário emitindo mais do que o Brasil inteiro, aquela palhaçada, emitindo NO, também vai liberar NO, que vai oxidar em NO2 e vai ter chuva de ácido nitroso e ácido nítrico, então faz o mesmo caminho. Então por isso que aqui tem uma seta verde e uma seta preta, tá? Mas a fixação biológica da alternativa D é essa daqui, ó, essa seta maior, que é a fixação biológica, tá escrito aqui, ó, fixação biológica, beleza? Esse resumo, gente, não tem para ninguém, não tem para ninguém. Isso aqui, ó, o valor disso aqui é absurdo. Eu fiquei um tempão para fazer, ficou muito bom. O cara não tem modéstia nem modéstia, né? O cara não é modesto, né? Então, é isso. E utilizar O2 para transformar amônia em nitrito e após em nitrato. Sim. Oh, meu Deus, apertei de novo errado. A nitrificação é exatamente esse processo, ó. Utilizar oxigênio para transformar amônia em nitrito e nitrato. Aí, gente, é muito tranquilo lembrar esse nome, ó. NO2, na química orgânica, quando você tiver um composto orgânico e tem um NO2 ligado, aquele NO2 ligado chama como? Chama grupo nitro. Esse NO2 ligado em compostos orgânicos não é o grupo nitro. Então, o processo que forma o NO2, né, é a nitrosação. O NO3, gente, você tem que saber que o NO3- é nitrato. Então, nitrato de sódio, nitrato de potássio, tem que saber que o NO3 é nitrato. O processo que forma o NO3 é a nitratação. Por quê? Porque formou o nitrato. Nitratação. Então, a nitrificação é essa seta amarela como um todo aqui. A nitrificação, primeiro você produz o nitrito, né, que tem 2 oxigênios, e depois você produz o nitrato, que tem 3. É um processo de oxidação, que o nitrogênio sai de -3, né, dá para fazer a conta de NOx aqui, mas eu não vou fazer. Ele sai de -3 e vai para +3 no nitrito, e depois ele sai de +3 no nitrito e vai para +5 no nitrato. A nitrosação, para produzir o NO2, né? Quando está na orgânica é o grupo nitro. E a nitratação juntos formam a nitrificação. Então esses dois processos aqui amarelinhos, olha a ponta da caneta, com bactérias, ou a bolinha, olha na ponta da caneta. As bactérias aqui fazem essa oxidação que é a alternativa E. Tem também essa setinha amarela subindo aqui, porque às vezes a bactéria ali não consegue fazer o processo 100%, e aí ela não consegue oxidar totalmente para +3 e formar o nitrito. E aí, nesse processo, às vezes, forma um pouquinho de óxido nitroso. Mas isso é extremamente mais avançado, você não precisa saber, tá? Não precisa saber mesmo. Tem que só saber fixação, nitrificação, desnitrificação. Essas setas aqui do grande ciclo. Beleza? Maravilha, marcamos a alternativa E. Terminou? Não terminou. Por quê? Porque isso aqui é tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto, você tem que saber aonde que isso acontece, gente. Esse daqui tá na minha aula 38 da playlist de Química Básica, também é outro resumo muito bom, que mostra todo o tratamento de água que eu vou discutir, né, nas ETAs, estações de tratamento de água. Depois essa água vai, a gente usa na cidade, coleta o esgoto e faz toda a ET, né, na estação de tratamento de esgoto. E aí faz o tratamento de esgoto aqui. O que acontece? Essas bactérias, a gente vê elas já existem no tratamento tradicional aí de esgoto. Tradicional, convencional, não sei qual seria o melhor nome. Que é o quê? Ó, aqui tá a cidade, né? Todo mundo tá dando descarga, produzindo seu esgoto residencial, industrial. Tem que ter um tratamento especial antes de ir para a rede, né? O pessoal da área de saneamento aí sabe melhor do que eu. E aí vem aqui, ó, para a tubulação amarela, todo mundo coleta esse esgoto, vai, tem o gradeamento para tirar aquele grosso, né? Sofá,
preservativo, camisinha, resto de animal morto aqui no gradeamento, desarenação para areia e para o fundo, e aí esse esgoto ele vai sofrendo decantações aqui e vai clarificando o esgoto, ó. Ele sai dessa cor mais escura e vai clarificando até ser descartado no rio. O que acontece nesse processo de clarificação? Na primeira etapa aqui na decantação primária, a matéria orgânica vai para o fundo, a gente coleta esse lodo, tá? Não é iodo, é lodo com L. Coleta essa matéria orgânica, coleta esse lodo e vai ter a ETL, estação de tratamento de lodo, que a gente pode discutir num outro momento. E aí essa matéria orgânica foi para lá. Aí que chega a ação dos micro-organismos dessas bactérias. Tem um tanque de aeração que eles ficam borbulhando o quê? Gás oxigênio. Para que eles borbulham gás oxigênio? Para acontecer esse processo de nitrificação, que é converter essa amônia do esgoto em nitrato pela nitrosação e converter esse NO2 em... Eu falei nitrato, né? Converter em nitrito, né? Sair da amônia para nitrito na nitrosação, né? Nitrito, nitro, grupo NO2 do grupo nitro, e converter esse NO2 em nitrato na nitratação, produzindo ali, liberando bolhas de oxigênio. E aí é um processo aeróbico, aí você lembra, né? Aeróbico utiliza oxigênio e tem aqui nos biodigestores um processo anaeróbio, né, que não utiliza oxigênio. Aí nesse tanque de aeração aqui, no processo inteiro vai acontecer, mas aqui você vai estimular isso porque você vai produzir bolhas de oxigênio. Nesse tanque de aeração, processo tradicional, nem precisa dessa espuma ultra tecnológica que está falando no enunciado. Nessa parte aqui vai acontecer a nitrificação, né, a nitrosação e a nitratação, e aí vai degradar essa matéria orgânica e produzir nitrito e nitrato. Aí esse nitrito e nitrato vai ficar no lodo, você coleta ele aqui, ele já não vai ser tão problemático, vai clarificando a água, vai biodegradando, né, porque esse esgoto ele é biodegradável, vai biodegradando esse esgoto, vai clarificando a água, vai tendo uma decantação secundária, a água já está mais limpinha, e aí vai para descarte no rio. Aí você pode usar essa água, por exemplo, como água de reuso. O que faz com esse lodo? Aí eles fazem adensamento, flotação, biodigestão com micro-organismos anaeróbicos para produzir outros subprodutos do tratamento de esgoto. Então tem o subproduto lá clássico, água de reuso, que você pode usar essa água para irrigação, mas tem também gás metano para produzir energia e o lodo final que fica ali, que é a torta de lodo, né? Ela é prensada, desidratada. Eu falo melhor, né, com mais calma na minha aula 38. Que aí você produz essa torta de lodo que você pode usar como fertilizante, por exemplo. Ou outras coisas, né? O pessoal mistura para fazer assentamento, coisa de solo também. Então tem a torta de lodo. Então esse processo é a nitrificação que a gente viu aqui, processinho amarelo, beleza? Sugestões para você. A aula 38, que eu te falei, muito detalhada, eu discuto criticamente a palhaçada, né? Que é os sucessivos governos aí, né? De direita e de esquerda não fazer um investimento público massivo, usar reserva, usar o que tiver para ampliar o tratamento de água e ampliar o tratamento de esgoto, né? Naquele resumo você viu que tem 40 milhões de pessoas, né? Se você voltar lá, você vai ver que não tem tratamento de água, 100 milhões de brasileiros não tem tratamento de esgoto. Isso aí dava para gerar muito emprego, tem muita coisa para fazer, né? Assim, comunismo, né, gente? Capitalismo é foda. Se ficar nesse sistema, enquanto não der lucro para alguém, o pessoal não resolve. E essa questão de tratamento de esgoto do Enem 2021, primeira aplicação, que envolve separações de misturas no tratamento de esgoto. Se te interessar, dá uma olhadinha aqui, beleza? Vamos continuar nessa prova?